Retomando, nós vamos falar agora do valor econômico agregado, que a gente viu rapidamente anteriormente, ou VEA, sigla mais conhecida no mundo acadêmico de EVA, Economy Value Added. Esse conceito é muito usado no mundo corporativo pelos analistas e pelos investidores. Como você pode ver, valor econômico agregado ele é calculado pegando o ROI, que é o retorno patrimonial, e subtraindo o custo de oportunidade definido pelo acionista dentro da linha normal. O que a gente quer? O que a gente vai conversar sobre o tema de forma muito prática. E para isso eu começo fazendo a seguinte pergunta. Toda empresa que dá lucro agrega valor ao seu acionista? Ou seja, deixa seus acionistas mais ricos? Repetindo, toda empresa que dá lucro agrega valor ao seu acionista? Ou seja, deixa o seu acionista mais rico? Face à importância desse tema e a necessidade que você entenda e aprenda o que a gente está falando, eu quero que você pause o vídeo agora e reflita por 30 segundos, usando toda a sua experiência de vida, seu aprendizado, né? Se os 30 segundos não forem suficientes, você pode gastar 1 minuto, 5, pois nós precisamos que você comece a desenvolver esse raciocínio financeiro. A lógica financeira, que é simples, né, aqui, basta que se livre das suas crenças passadas ou das dificuldades com que você tem nos números. Né? E aí, eu pergunto, qual que é a resposta? Não sei o que estou pensando. Né? Então, eu não sei o que pensar. Mesmo que você não tenha concordado com os seus pensamentos, vamos lá. Para facilitar a explicação, nós vamos pegar 3 empresas que atuam no mesmo setor de atividade. 3 padarias, 3 bares. Pode ser qualquer empresa, de qualquer setor. 3 bancos, 3 corretores, 3 restaurantes, 3 hospitais, 3 seguradoras, não importa. O importante aqui é você conhecer e aprender o conceito do valor econômico agregado. Então, vamos lá. Nós temos a empresa A, a empresa B e a empresa C. As 3 empresas possuem o mesmo capital de 100. Logo, possuem as mesmas condições para competir entre si. E no exercício analisado, a empresa A vai gerar 10 de lucro, a empresa B gerou 5 e a empresa C gerou 15 de lucro. Logo, as 3 geraram lucro e, sendo assim, reforça a minha pergunta. As 3 deixaram seus acionistas, os seus cotistas mais ricos? Quando somamos o capital de 100 com o lucro, nós chegamos a um conceito contábil que todos nós conhecemos, que é do conceito do patrimônio líquido. Sim, patrimônio líquido é a soma do capital que você colocou na empresa mais o lucro. Né? E poderia ser a soma do capital mais prejuízo, o que faria que o patrimônio fosse menor que o capital. Situação que vemos nas empresas que apresentam prejuízo em seus balanços e onde algumas delas acabam vindo a desaparecer, a morrer. Nesse exemplo, as 3 empresas deram lucro e as 3 possuem um patrimônio líquido maior que o capital. Mas como é que eu faço para saber se todas elas deixaram seus acionistas mais ricos? A resposta é muito simples. Lançando mão da variável chamada custo de oportunidade. Sim, custo de oportunidade, que é um índice, uma referência a ser usado para medir a performance da sua estratégia, a performance e o resultado da sua empresa. Custo de oportunidade porque, ao invés de investir na empresa, você, quanto acionista, poderia ter investido o seu dinheiro no mercado financeiro, em títulos de renda fixa, que são muito mais seguros, que garantem uma rentabilidade sem nem risco. Como eu falei anteriormente, as multinacionais costumam usar o dólar, mais juros geralmente, que é aquela taxa dos juros de 10 anos, que hoje está ao redor de 2% ao ano, 2,5%. E eu falei também que no Brasil as empresas costumam usar o índice de inflação, que geralmente é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o índice de inflação oficial, somado a uma taxa de juros reais, que atualmente está em torno de 1 a 2%. Né? E como falamos anteriormente, outro índice muito utilizado, que é a inflação mais juros reais, é a taxa Selic, que é o CDI, Certificado de Depósito Bancário, que é o custo da troca de dinheiro entre os bancos, e que tem como parâmetro a taxa Selic, que hoje está em 4,5% ao ano. Só lembrando, a taxa Selic ela é definida pelo Banco Central, nas suas reuniões, 8 reuniões periódicas anuais ao longo do ano, e é uma taxa referência usada pelo Banco Central para a sua política monetária, ok? Definida sempre pelo governo. Como você vai perceber, quando nós vamos analisar a relação entre a taxa do CDI e a taxa Selic,
ela perceber que elas estão sempre lado a lado em termos de rentabilidade. No nosso exemplo, nós estamos usando aqui uma taxa de 10% ao ano. Logo, nós podemos concluir que a empresa A não agregou e nem destruiu valor. A empresa B distribuiu valor, uma vez que o valor econômico agregado ficou negativo em 5, e a empresa C agregou valor, representando um valor econômico agregado de 5. Aqui nós temos um exemplo real de como empresas similares no mesmo setor acabam tendo performances diferentes, provenientes da sua estratégia e do seu modelo de gestão, onde estratégias e equipes mais competentes acabam se saindo muito melhor. O normal também é que acontece bastante que essa empresa C acaba adquirindo a empresa B. Logo, nós podemos definir aqui o valor econômico agregado como um indicador que permite a executivos, acionistas e investidores avaliarem com bastante clareza se o capital empregado num determinado negócio está sendo bem aplicado ou não. Repetindo, o conceito, para calcular o EVA, é importante você definir o custo de oportunidade do capital. ROI menos o custo de oportunidade é que define o valor econômico agregado. Se o resultado for positivo, a empresa agrega valor. Se o resultado for negativo, a empresa está destruindo valor, deixando o acionista mais rico. Se o resultado for igual a zero, ela não agregou e nem destruiu valor. E na sequência, para reforçar esse aprendizado, nós temos alguns outros exemplos. No primeiro, nós mostramos a importância do lucro operacional na geração do valor econômico agregado, onde temos um lucro operacional de 100, um custo de capital, custo de oportunidade de 60, logo nós temos um valor econômico de 40. Resultado espetacular. Mas nós podemos ter também uma situação de zero, de um EVA zero. Podemos ter um exemplo em que o lucro gerado não está sendo suficiente para cobrir o custo de oportunidade, o custo de capital, e assim está destruindo o valor. E nós temos o exemplo seguinte, o valor de mercado de uma empresa, ou seja, o valor da empresa junto aos investidores, podendo ser empresas, inclusive, cotadas em bolsa ou empresas startups que ainda não abriram o seu capital, mas que, por possuírem produtos ou serviços de interesse, já são avaliadas. Aqui também nós temos 3 exemplos possíveis, onde temos uma empresa com valor de mercado de 100, um custo de capital de 60, logo um valor econômico de 40. Resultado, de novo, muito bom, muito positivo. Mas também temos uma situação de zero, de EVA, onde o valor de mercado da empresa, cotada em bolsa, e o valor do patrimônio líquido contábil da empresa são a mesma coisa. E podemos ter um exemplo que é muito comum na Bolsa de Valores, que o valor de mercado seja inferior ao valor contábil do patrimônio líquido. Ou seja, essa empresa está destruindo o valor do seu acionista. O que geralmente acontece com empresas que apresentam resultados abaixo do custo de oportunidade, abaixo do custo de capital. Para demonstrar a importância desse conceito e mensurar corretamente o impacto da escolha correta do índice que você vai usar por custo de oportunidade, eu gostaria de fechar esses exemplos citando a diferença entre a rentabilidade do CDI, do Certificado de Depósito de Mercado, e a rentabilidade da poupança de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2017. 23 anos do plano real, onde o CDI rendeu 3.716 e a poupança rendeu 857, onde R$1.000 no CDI estaria valendo 38.160 e os mesmos R$1.000 na poupança estaria valendo 9.570. Esse exemplo deixa bem claro a importância de você conhecer alguns conceitos usados pelos analistas financeiros para medir a performance das empresas. Você vê que você ficou 4 vezes mais rico do CDI. Aprender o conceito do VEL, do EVA é importante, pois ele permite ao empreendedor analisar o seu investimento e mensurar a sua performance com indicadores financeiros que seriam alternativas para rentabilizar o seu capital. Eu gosto de destacar que o valor econômico agregado, assim como outros índices, eles carregam um defeito. Eles não mensuram a sua realização pessoal, a realização pessoal do empreendedor, aquela realização de montar e administrar sua própria empresa e assim realizar um sonho. Infelizmente, o peso desse sentimento, dessa emoção, só você, empreendedor, pode dar. Mas cuidado para não se apegar demais a esse sonho.
a essa realização pessoal e assim deixar de enxergar de forma concreta a situação financeira real da sua empresa. Eu fecho nossa conversa perguntando: sua empresa está deixando você, seus sócios, seus acionistas mais ricos? Seus investimentos estão deixando mais rico? Uma resposta honesta é o primeiro passo para a busca de uma gestão financeira realista e muito eficaz. Reforço que o exemplo mencionado há pouco, onde o CDI rendeu 4 vezes mais que a poupança, é um alerta, uma vez que a escolha correta significou um ganho 4 vezes maior para aquele que o fez. Eu tenho certeza que os empreendedores de empresas exponenciais, ao aprender este conceito, irão fazer parte de um grupo seleto de empreendedores e investidores que verão seus investimentos renderem 4 vezes no mesmo período analisado. Vontade, foco, concentração e repetição é o segredo para quem quer realmente aprender. Até breve e obrigado.